Charles Oliveira do Bronx segue 6 meses sem lutar e diante aí da indefinição na categoria dos pesos leves, já que o campeão Islam Makhachev não está decidido no que ele quer fazer da vida, podemos ter ainda Charles do Bronx esse ano disputando o cinturão já na metade do ano na Semana Internacional da Luta. Vamos trazer aqui as notícias mais atuais que temos aqui sobre a divisão dos leves, sobre Charles do Bronx, Islam Makhachev, Ilia Topuria, qual será o próximo adversário aí do Charles do Bronx. Mas antes de continuar, deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações e bora pro vídeo. Hey! Então, temos aqui uma indefinição na categoria dos pesos leves, onde temos campeão o Islam Makhachev. Islam Makhachev recentemente se reuniu aqui com o Hunt Campbell, que é o braço direito do Dana White, um dos chefões do UFC, lá em Dubai. Isso aqui é recente, tá? Uma notícia agora do dia 2 de maio. Mas não sabemos ainda qual que é a decisão do Islam Makhachev. O que o Islam Makhachev falou? Ele falou que não está afim de dar revanche para ninguém. Então, ou seja, já estamos descartando aqui o Charles do Bronx, Volkanovski, Justin Poirier. Não está afim de dar revanche para esse pessoal. Ele também não está afim de lutar com o Ilia Topuria. Lembrando que o Ilia Topuria estava aqui na divisão campeão dos pesos pena e subiu, abandonou o título e subiu aqui para os pesos leves. E o Ilia Topuria quer lutar na Semana Internacional da Luta, em junho, tá? Provavelmente será o próximo a desafiar o Islam Makhachev, será o próximo lutador contra o Islam Makhachev, mas o Islam Makhachev falou que não quer lutar com ele. Islam Makhachev também tá pensando em subir para os pesos meio médio. Então o Islam Makhachev está naquela de não caga e não sai da moita. Ele não está decidido no que ele quer fazer ainda e temos essa indefinição dentro do mundo da luta. Diante disso temos aqui o Arman Tsarukyan. O Arman Tsarukyan ele está lesionado, então a princípio ele não seria o próximo desafiante aqui do Islam Makhachev, já que ele está lesionado. Charles Oliveira do Bronx, o Islam Makhachev já falou que não está afim de dar uma revanche para ele. E então temos o Ilia Topuria que pode vir. Só que o que acontece com o Ilia Topuria e Islam Makhachev? Segundo aqui o Dan Hooker, tá? O Dan Hooker, ele acabou dizendo aqui, ó, peso leve, o Dan Hooker, ele disse que só veremos Islam Makhachev contra Topuria se o Islam Makhachev não subir para o peso médio. E o Islam Makhachev só vai subir para o peso médio se o Jack dela ganhar do Belal Muhammad. Lembra que o Islam Makhachev é parceiro do Belal Muhammad e o Islam Makhachev não quer lutar com o Belal Muhammad. Então o Dan Hooker já cantou essa pedra, falou, ó, o que vai decidir agora se o Makhachev vai ou não vai subir e vai ou não vai lutar com o Topuria é a luta do Belal Muhammad com o Jack Daniel, com o Jack dela, que vai ser agora no dia 10 de maio. Então 10 de maio no UFC 315 vamos ter a luta entre os dois. Se o Belal Muhammad perder, a probabilidade, segundo o Dan Hooker, é que o Makhachev suba aqui para a divisão dos meio médio e torne o cinturão vago dos pesos leves. Tendo o cinturão vago, podemos ver uma luta entre Ilia Topuria e Charles do Bronx, Charles Oliveira do Bronx, já que o primeiro da categoria, o Arman Tsarukyan, está lesionado. Essa também é a luta preferida aqui para o Diego Lima. O Diego Lima, treinador aqui do Charles do Bronx, falou que a intenção do Charles do Bronx é lutar pelo cinturão. Ele quer o cinturão, tá, dos pesos leves. Ele quer garantir o cinturão da categoria. Então, para ele, quem tiver com o cinturão, ele quer lutar. Mas o Diego Lima não escondeu que a preferência é lutar com o Topuria, que seria uma luta que vende mais, tá? O Topuria faz muito barulho dentro do UFC, vem aqui campeão dos pesos pena, subindo, então a preferência seria pelo Topuria. Porém, o Charles está para lutar com quem tiver com o cinturão, ele luta com qualquer um que tiver com o cinturão. Tá, então se tivermos aqui uma vitória do Jack Della no UFC 305 contra o Belal Muhammad, né, que eles estão para lutar aqui no dia 10 de maio, no UFC 315, podemos ver aqui uma subida então do Makhachev para os pesos meio médio, tornando o cinturão vago. Porém, se o Belal Muhammad ganhar, o Islam Makhachev fica e podemos ter uma luta aqui do Islam Makhachev contra o Topuria na Semana Internacional da Luta. O Topuria já quer lutar na Semana Internacional da Luta, já quer estrear nos pesos leves na Semana Internacional da Luta. Então o Topuria vai lutar ou com o Makhachev ou com o do Bronx. Porém, podemos ver também o Makhachev fugindo do Topuria, isso pode acontecer, e dando uma revanche para o Charles do Bronx. É mais difícil, mas também não é impossível, então podemos ter o Charles do Bronx lutando pelo cinturão ou com o Topuria ou com o Makhachev, sendo o Makhachev mais difícil, tá? Mas tudo vai depender desta luta aqui. O Tsarukyan falou aqui que também pode enfrentar o Charles do Bronx no futuro, né? Já não na Semana Internacional da Luta, porque ele está lesionado, mas no futuro ele pode aqui
dar uma revanche aqui com o Charles do Bronx para gabaritar ele de novo contra uma luta de disputa de cinturão. Então o Tsorokin acha aqui que, o Pro Tsorokin, ele acha que se o Makhachev não subir de categoria, ele vai lutar com o Topuria. E ele, então, o Tsorokin gostaria, como não pode fazer uma luta agora com o Makhachev, que está lesionado, ele gostaria de fazer ou com o do Bronx, uma revanche, ou com o Just Gate, para daí se gabaritar para tentar lutar de novo pelo cinturão. E aí o Charles do Bronx ficaria aqui sem uma luta definida para o meio do ano, né? O que seria ruim, porque o Charles do Bronx já chega 6 meses sem lutar. O Charles do Bronx tem feito 2 lutas por ano. Então já passou da hora dele lutar, só que essa indefinição do Makhachev está travando toda a categoria e acaba deixando o nosso Charlinho sem luta. Um que saiu em defesa do Makhachev aqui foi o Daniel Cormier, que é amigo pessoal aqui do Islam Makhachev, e ele já meio que está defendendo o Makhachev para dizer, não, o Makhachev já defendeu 4 vezes aqui o cinturão, diferente do John Jones lá, que só fez uma luta e saiu e tá segurando a categoria faz tempo. Então ele meio que tá passando pano pro Makhachev aqui e falando mal aí do John Jones, que é o algoz dele aí. Beleza, galera? Não sei. Espero aí que sobre uma luta aí pro Charles do Bronx, de preferência com o Topuria. Então vamos torcer aqui pro Belal Muhammad perder. Pro Makhachev sair, já que o Makhachev não cai no sai da boa, então para ele sair logo dessa indecisão dele, para ele deixar a categoria dos leves andar, ele que saia disso aqui. E deixa aí o Charlinho fazer uma luta com o Topuria, que seria uma boa luta realmente, aí, tanto para os fãs quanto para os lutadores. Beleza? O que vocês acham sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Chegou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações. E até o próximo vídeo. Valeu! Hey!